Seria bom a gente começar. Bom, queria que você começasse fazendo uma, uma apresentação sua. Quem é você? Porque eu acho que nas minhas redes as pessoas não te conhecem ainda, Aham, aham. né? Mas é legal conhecer e também conhecer a motivação do nosso encontro, que foi o artigo da revista de Itaici, né? Uhum. Ok, então vamos lá, vou me apresentar. Eu sou uma mulher que vive já a sua fase do envelhecimento. Sou mãe, sou avó. Me encontrei há algum tempo atrás com a espiritualidade inaciana, e neste encontro eu passei a ser uma buscadora. E depois eu me encontrei com este livro aqui, de maneira especial, da Ivone Gebara, onde ela diz, o título do livro é A Velhice que eu habito. E lá ela diz o seguinte: sou a velha vivendo a velhice e forçando a abertura para mostrar algo dela. E é exatamente isso que eu estou querendo fazer, me apropriando dessas palavras da Ivone Gebara e forçar uma abertura para mostrar essa velhice. E o que é que eu quero mostrar desta velhice? Eu quero mostrar os encantos que ela verdadeiramente tem, e que é você quem vai descobri-los. Quero mostrar o valor da intergeracionalidade. Essa relação entre gerações é muito importante. Quero chamar a atenção para a espiritualidade, a nossa espiritualidade nesse outono de nossa vida, olhando a velhice como a fase do outono, ela é muito importante. Ela nos dá muita sustentação. E quero também mostrar que a velhice é uma fase cheia de belezas, cheias de desafios, cheias de entraves, como também é a infância, é a juventude, é a idade adulta. Todas as fases de nossa vida têm tudo isso. Como é que eu cheguei aqui? Marcelo me perguntou, nos falou do detonador de nossa conversa. O detonador de nossa conversa é exatamente um artigo publicado aqui na revista Itaici, na revista 141, de setembro de 2025, onde eu trato exatamente dessa questão do sentido da vida. O título do artigo é exatamente Sentido da Vida na Velhice, um olhar pela logoterapia, pela psicologia positiva e espiritualidade. Então, Marcelo leu esse artigo, se interessou, me convidou e eu estou aqui com vocês com muito prazer em ser recebida. Tem um lado da sua humanidade que vai ficando mais alto, né? Exatamente, do seu conhecimento, né, da sua sabedoria, das suas experiências vividas, né? E isso aumenta a sua paciência, a sua resiliência, a sua compreensão. Agora, tudo isso, Marcelo, é gestado dentro de você. Você gesta essas coisas, você cultiva. É como uma planta. Né? A gente tem Alexandre Kalash, que vocês devem conhecer, é um médico que cuida muito, fala muito do envelhecimento. O Alexandre Kalash, ele classifica os nossos 60 anos como a fase da gerontolescência. É a adolescência da idade adulta. Tá? Da velhice, aliás, da idade adulta não, a adolescência da velhice.
Então, essa adolescência, eu estou começando a fechar essa minha adolescência. Então, eu estou começando a pensar outras coisas. É isso. Isso Não é? isso é, então, e acho que é muito importante a gente viver. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que são adolescentes velhos, Aham. né? E são velhos que nunca saíram dessa adolescência, Uhum. nunca, nunca e muitas vezes por causa das próprias condições, né? Então, você tinha um pai que era provedor, que era sustentador, você saiu e foi para um casamento onde o marido também teve a mesma Então, atitude, né? E você foi. E aí você chega na velhice e as pessoas esperam de você uma maturidade que você não tem. isso, exatamente. Você não construiu, não é? Tudo é uma questão de construção. Não é? É como, mais ou menos, você constrói sua vida profissional, sua formação acadêmica, suas especializações que você sai fazendo, o mestrado que você faz, tudo isso são construção. Então, você constrói a sua velhice. Eu, de maneira especial, estou começando a me preocupar. Como eu me coloco no outono da minha velhice, eu estou começando a pensar no inverno da minha velhice, porque eu vou chegar lá, não é? E chegando lá, porque só não chega lá quem morre cedo, como o É próprio verdade. Alexandre Kalash diz. Você só não envelhece, o envelhecimento é algo que você não tem como fugir dele. Ele acontece. Agora, como ele acontece, é como você se prepara para recebê-lo. Dentro de você tem uma menina que Isso, gostava de fazer isso, aquilo. Tudo isso isso que você. Dentro de você tem uma esposa que se é, alegrou no primeiro filho, no primeiro é. neto. Então, todas essas pessoas estão aí dentro. Estão dentro, exatamente. E elas nos acompanham, bem como dentro de mim também estão minhas ancestrais. Está minha mãe, está minha avó, não é? Estão todas dentro de mim. Isso É. é muito importante que a gente tenha essa consciência, não Tem é? aquele poeta gaúcho, ele falava assim: minha mãe já faleceu, Uhum. mas toda vez que eu tô com saudade da minha mãe, eu pego minha camiseta, minha camisa, aperto até o último botão, me arrumo pronto. Chegou minha mãe. É o jeitinho que a mãe dele arrumava ele antes. É. E a gente se vê muitas vezes nessa. Isso, Então, eu sinto, por exemplo, uma ou duas pessoas que eu converso, por exemplo, existe um saudosismo, né? Mas primeiro tem o saudosismo no momento em que você foi mais potente. uhum. Todo mundo tem saudade, né? Mas tem um saudosismo, por exemplo, uma pessoa ter saudade da mãe, né? Não essa saudade de tipo assim, a mãe morreu, não, não é. Mas uma saudade do aconchego da mãe, ela com 80 anos, né? Entende? Essa é uma fase, você vai ter saudade da convivência, Claro, claro, claro. entendeu? Mas já é um tempo que você já tinha que ter uma certa autonomia para poder suportar, que é isso que você falou. Exatamente. Algumas Exatamente. coisas É. você vai entender no seu neto, porque ele ainda não entendeu tudo. Por exemplo, Uhum. os nossos filhos e netos vêm e falam assim: ah, você não sabe de nada, você está desatualizado. É. Eu falo: tá bom. Aí você olha e fala assim: eu falei isso para meus pais, ou no mínimo, É. se eu não falei, eu pensei isso deles. Exatamente, E exatamente. agora eu tenho que ouvir essa bobagem né, É, é, do rapadão que não.
que não tem essa sabedoria toda que ele Claro, claro. fala, né? Claro que sabedoria completa ninguém nunca tem, não é? A gente está sempre em processo. E acho que isso é uma coisa muito importante, de maneira especial na velhice. Nos sentirmos e nos sabermos em processo de construção, em aprendizado permanente. Se a gente para de aprender, aí a gente fica velho. Aí a gente, Enquanto né? o tempo que você está aprendendo, você está caminhando, você está melhorando, se melhorando. Na, na linguagem inaciana, fazendo o seu magis. Você faz o seu magis por você e para outros, né? Sim. É muito importante também. Por isso, eu acho que aí a gente tem que pensar um pouco nas técnicas para isso, né? Porque Aham, claro. eu sinto que uma boa parte das pessoas não vive isso, né? E acho que no seu dia a dia, né? É, Como é que eu faço, né? Quais são as técnicas, quais são é, as formas, né? A gente falou da ludoterapia, isso, é. técnicas todas que você estudou e que Aham. falam um pouco desse autoconhecimento da pessoa mais idosa. É, exatamente, que são coisas bem interessantes, né? Essa questão mesmo da logoterapia, ela é muito interessante porque o que é exatamente que a logoterapia faz? A logo é o sentido, e a terapia são as intervenções que você faz para alcançar algo, né? Essa logoterapia ela foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl é um excelente médico austríaco que viveu numa, no gueto, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso, ele foi um prisioneiro dos nazistas, e ele descobriu, durante esse processo, ele já vinha estudando, e ele descobriu que conseguia sobreviver dentro de um campo de concentração quem tinha um para quê e um para quem. Então, o quanto é importante você ter um para quê. Para que eu estou vivendo isso? Ou para quem? Né? E quando ele saiu desse campo de concentração, então ele colocou para frente e fez essa, essa área, esse campo de estudo que está dentro da psicologia, que está dentro da psiquiatria, que está dentro da neuropsiquiatria. E, nesse caminho, ele escreveu esse livro aqui, que é um livro excelente, é um dos livros dele, ele tem vários, mas esse aqui é Em Busca de Sentido. Porque quem tem um para quê e um para quem está dando um sentido ao sofrimento, no caso do campo de concentração, no caso da velhice. Se você não se prepara para essa velhice, é como você chegar num deserto. Quando você chega num deserto, você precisa, durante o dia, de roupa o mais leve possível, porque o calor é muito grande. E você precisa, durante a noite, de muitos agasalhos, porque o frio é muito grande. Então, se você não se preparou durante esse período, como você vai sobreviver a essa situação? Não é? São. Pode falar, Marcelo, pode falar. E assim, né? Então, na velhice, você passa por muitas perdas. Você tem perdas pessoais, você não tem mais a mesma disposição que você tinha aos 30, aos 40.
Você tem a perda familiar, natural, dos pais, dos amigos. Você tem é, várias situações que você precisa encontrar dentro de você, dentro daquela plenitude, que eu também falo lá no texto, não é uma ausência de desafios, uma ausência de crises, não é. É uma paz interior que você precisa ter para poder você sobreviver. Se essa paz, se esse para quê, se esse para quem de Viktor Frankl não tivesse agido nele durante o campo de concentração, ele teria sobrevivido? Nós teríamos tudo isso que ele estudou para que nós baseássemos a nossa caminhada? Não. Então, assim também é a nossa velhice, assim também é o nosso deixado de legado. Eu tenho uma história, eu não sei se você já tem a ver com isso. Que tinha um menino, era do aquele Boldrin. Tinha um menino que estava em casa, o marido estava bem doente, vieram alguns parentes visitar tal. E aí o doente acordou e sentiu o cheiro de pão de queijo. E aí falou: Nossa, filho, pão de queijo, filho menininho assim, pequeno, né? É, pai, mamãe tá fazendo pão de queijo. Aí ele falou: Então vai lá e pede para ela. Pede para ela um pão de queijo para mim. Aí ele foi. E aí quando ele volta, ele falou: Mãe, pai, mamãe falou que não pode comer pão de queijo agora. Pão de queijo é só pro velório. Entende? Oh, Claro, isso aí você tem toda a coisa da criança, né? Você não é, explica nada para a mãe, né? Se a criança tivesse falado que o pai estava pedindo pão de queijo, ela ia dar, né? Não é. é por maldade, mas muita gente vive desse jeito, Aham, é, né? é. A- É a- muito. Só depois que morrer. Só depois do É. velório que vai sair o pão de queijo, coitado do outro. E assim é Morreu, muito interessante, essa questão da morte, ela é muito interessante porque a morte, ela nos acompanha desde o momento do nosso nascimento. A morte é nossa companheira constante. Nós sabemos disso, mas nós vivemos como se fôssemos imortais. A gente esquece disso, e né? Se a gente não acolhemos as pequenas mortes que se dão. diariamente nós vivemos uma pequena morte e um pequeno renascer. O dormir é uma pequena morte. O acordar é um pequeno nascer. Diário, constante, não Eu é? fico pensando, por exemplo, em 98 morreu minha vida profissional. Aham, Eu tive que me aposentar por invalidez. é. Né? Em 2000 morreu minha capacidade de andar. Uhum, E assim foram várias mortes, né, que foram se apresentando na vida. Não que eu seja exatamente. exemplo de qualquer coisa, mas eu acho que a morte ela tem que estar nesse cotidiano. Aham, Também quando a morte definitiva chegar, ela não tenha esse peso todo. uhum. Ela não seja essa destruidora de uma vida inteira, né? Isso, exatamente. Não é? E para que ela não seja uma destruidora de uma vida inteira, você precisa viver sua vida com sentido. Precisa viver sua vida sendo para você e sendo para o outro, para que você deixe um legado. Não é? O legado é uma coisa muito importante. É claro que o nosso legado ele dura duas gerações, não é? Depois, naturalmente, ele se apaga, porque
outros vão chegando e não lhe conheceram, podem até tomar conhecimento da sua história, mas é diferente. Mas é importante isso. É importante a gente ter essa clareza, né? Mas vamos voltar para o Viktor Frankl. Vamos, voltando Que para o mais ele Viktor trouxe Frankl, para a gente? voltando Que para mais o ele Viktor, trouxe para a gente? é como é? Que mais ele trouxe para a gente? Para a gente Bem, Viktor Frankl trouxe basicamente isso, a necessidade de nós termos um para quê e um para quem. Tá? E aí, em cima disso, ele começou a cuidar de pessoas já no pós-guerra, não é? Pessoas que tinham perdido muito em todos os aspectos, tanto as que foram trancafiadas nos campos de concentração, como as que não foram. Então, a gente viveu nesse meados do século XX um grande problema nesse sentido, aonde ele, como neuropsiquiatra, tá, na época, ele começou a tratar algumas pessoas. Associado a ele, ou um pouco nessa mesma linha, nos aparece a psicologia positiva, um outro ramo da psicologia. Até então, a psicologia sempre estava ligada a cuidar de doenças, né? Então, ela olhava para você e olhava para a sua doença. O Seligman, Martin Seligman, exatamente nos meados do século XX, ele ainda é um homem atuante, é um norte-americano, ele é um psicólogo, ele criou ele se deu conta e nomeou essa psicologia de psicologia positiva, porque ele disse, não, peraí, vamos olhar o que a pessoa tem de bom, quais são as capacidades para, a partir dos valores, das capacidades que ela tem, a gente começar a cuidar do que não está tão bom, ou a curar, a tentar curar as pequenas situações difíceis que envolviam aquela pessoa. Que isso, de certa forma, também tem relação com a logoterapia. Né? Então, foi uma descoberta e, de certa forma, deu uma nova roupagem à psicologia. A psicologia positiva, ela sai do lugar de só tratar de doenças, de buscar curas que não está no terapeuta, curas que está dentro de você mesmo, é você quem se cura. O valor do terapeuta é ouvir. Quando você fala, você sai refletindo sobre o que você está dizendo. E, dentro disso, Martin Seligman disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver nessa pessoa as suas potencialidades. E, a partir das potencialidades, eu começo a fazer intervenções no que precisa melhorar. E isso é muito importante na nossa velhice. Não é? A gente vê o que é que a gente, já vivendo a nossa velhice, o que é que a gente pode fazer para crescer. E, nesse lugar desse crescimento, eu me apoio numa música de um compositor nosso, um compositor brasileiro, chamado Arnaldo Antunes, numa letra de uma música que, por acaso, alguém não conheça, procure escutá-la. O título da música é Envelhecer. E, no refrão da música, ele diz: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Arnaldo Antunes, quando compôs essa música, ele ainda não tinha entrado no envelhecimento, digamos assim, cronológico, porque nós temos o envelhecimento cronológico em todo o mundo, né? Para nós, países em desenvolvimento a partir dos 60 anos, para os países já desenvolvidos a partir dos 65,
E antes dele entrar, ele disse: não, eu quero ver o que é isso. Então, toda a música dele é ele colocando situações que ele enxerga na velhice do outro, mas ele quer ver nele próprio. Então, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E ele desloca o seu olhar do envelhecimento, que nós, enquanto sociedade, colocamos muito o nosso olhar na inutilidade. Você envelheceu, você fica inútil, você fica invisível. Esta semana, eu assisti uma pequena entrevista com Fábio Assunção. Fábio Assunção é um ator da Globo que foi um galã, um grande galã, e que ele diz que agora ele está invisível. E essa invisibilidade, ela realmente é verdadeira. A nossa sociedade ainda não consegue dar um passo além. O envelhecer, a pessoa envelhecida, ela não é inútil. Ela é útil numa série de coisas. Recentemente, eu estava lendo uma pequena historinha, e essa historinha ela conta o seguinte, que uma aldeia, todos os velhos eram comidos pela aldeia, tá? E chegou um ponto que eles precisavam construir uma cabana. Eles cortaram todos os troncos, mas eles não sabiam como fazer, porque não existia um velho que pudesse ajudá-los nessa construção. Um jovem da aldeia juntou a comunidade, né? E disse: olha, gente, eu faço um pacto com vocês. Se vocês pararem de comer os velhos, eu encontro a solução. E aí eles concordaram. O rapaz subiu a montanha e trouxe o avô dele, que ele tinha escondido da comunidade. E o avô não seria comido, e foi o esteio para a construção do que eles precisavam para o crescimento daquela comunidade. Então, como é importante a valorização social desse idoso, não é? O valorizar as transformações. Agora, também é necessário que esse idoso também queira, não é? Não é só a própria sociedade, é a própria pessoa que entra na velhice. Para mim, não tem assim uma autocondenação maior que o idoso faz dele próprio quando ele olha para um grupo de pessoas mais jovens e diz: no meu tempo, isso era melhor. Não é no seu tempo. O seu tempo é o hoje, você está vivo hoje. Agora, quando eu tinha 20 anos, isso aqui era feito dessa forma, diferente do que é hoje, mas não é no meu tempo. E a gente escuta muito isso, eu escuto muito isso, você também deve escutar, Marcelo. Muita gente que Eu acho que a gente fala muito essa coisa de... porque a gente entende o único tempo nosso é o tempo da potência. Exatamente. E Só que que o tempo da potência? impotência, o É, tempo da impotência é um tempo de vida também. exatamente. E não é impotente. Você tem todas as suas potências, agora com transformações. E até por conta da minha própria formação, né, eu sou pedagoga de formação, eu nem falei isso inicialmente, e quando eu trabalhei no meu mestrado em psicologia clínica, eu trabalhei exatamente a necessidade da escola, desde a educação infantil, começar a trabalhar o envelhecimento com as crianças. Porque o envelhecimento, ele começa desde o momento que você nasce. Alguns teóricos já dizem
desde o momento que você é gerado. Porque quando sua mãe toma consciência de que você, enquanto embrião, está no útero, está na barriga, você já tem 2 para 3 meses, você já envelheceu. É necessário que a escola, porque o que é a escola? A escola é o celeiro da sociedade. A escola precisa trabalhar isso. Eu sei que a escola precisa trabalhar uma série de coisas. Essa violência que nós estamos vendo contra as mulheres, esse feminicídio, tudo isso, a escola precisa trabalhar. Mas a escola precisa trabalhar esse envelhecimento de várias formas, para que a Então, sociedade se torne mais, digamos, mais amiga dela mesma. Amiga em sentido de cuidadora, né? então eu tenho visto, ouvido falar, na verdade, eu vi uma vez só, que em alguns países se constrói a creche ao lado Junto, junto. do Isso, asilo. isso é perfeito. Isso é perfeito. Nós Hum. temos um filme que eu assisti sábado, domingo à tarde, porque é algo que me interessa muito. Esse filme ainda não está no streaming, mas está no cinema aqui em Recife. É, é, é Tempo de Amora, tá? É uma situação de uma senhora idosa, que é até a Rosa Maria Murtinho, uma grande atriz, que mora numa ILPI, então ela já, o filme já coloca o termo de ILPI, e ela, ela se foge, ela foge da ILPI e ela se encontra com uma menininha. E essa menininha não tem avós. E a menina a adota. É uma história muito bonita. Então, que bom que a escola começou a ver o que eu vejo, o que eu venho vendo, entendeu? Isso me deu assim muita consistência para a minha fala. Eu gostei muito desse filme. É um E filme com tem, atores novos ainda em processo de crescimento, tá? Mas é um bom filme. O conteúdo é bom. e tem uma coisa que eu gostei muito do. Eu não sei se você viu o Agente Secreto, Vi, claro, né? A importância daquela senhora isso. naquele grupo de refugiados ali, né? Aham. Ela tem um ponto, e eu acho que essa importância, ela tá, ela, ela é fundamental para entender a importância do velho. Exatamente. E você veja que ela não era uma atriz. Ela é uma protagonista do envelhecimento. Não é? A É, dona Sebastiana, ela rouba a cena. E como comum, uma pessoa comum, uma pessoa que não teve preparo para ser uma estrela, para ser uma atriz de televisão nem de cinema, mas ela está ali viva, ela está aprendendo, ela está fazendo uma coisa nova. Perguntaram a ela, com esse dinheiro que a senhora vai ganhar, o que é que a senhora vai fazer? Ela disse, comprar mais tecido para fazer mais tapetes. Veja, que simplicidade, que coisa bonita. Mas vamos ver também o que ela está ensinando a essas tem, pessoas idosas que estejam atentas. a gente não tem noção do quanto os velhos são importantes na sociedade. Tá? É É, hora E de assim, entender. é, e assim, sabe, Marcelo, eu queria dizer uma coisa particularmente para você, quando você se coloca de que você não é um velho, ok? Mas que você vive a solidão, ok? E que você é um inútil, uma inutilidade. Se você vivesse uma inutilidade, Marcelo, você não estava agora se propondo a ter uma conversa que você vai, com certeza, atingir, chegar até alguém. Alguém vai escutar essa sua conversa. Como é inútil?
você está fazendo um bem para alguém. Se 10 pessoas lhe escutarem, 10 escutarem essa nossa conversa, e uma tirar algum proveito, você fez o seu melhor, Marcelo. Você fez o seu magis. Então, atenta para isso. Não é inutilidade de forma Então, nenhuma. aí a gente precisa realmente voltar aos velhos e falar assim, não é pouco o que vocês fizeram, Isso, exatamente. Exatamente. né? É, Sobretudo essa geração que tem agora, a minha geração é uma geração que foi a última geração, eu acho que os filhos são um pouco melhor do que os pais. Da minha geração para frente, os filhos são refratários daquilo que os pais conheceram, conseguiram juntar na vida, né? Então, eu penso que se desvaloriza e faz um desdém de uma vida que deu seu tudo uhum, para aquilo que você é e julga ser mérito seu. A gente fica se locupletando dos valores que a gente ganhou, né? é, Como se fosse esforço nosso. exatamente, Assim exatamente. como o Brasil foi construído em cima de uma força de trabalho É, escrava e exatamente. acha É, que não é, precisa dar nenhum retorno disso. exatamente. E é exatamente em cima dessa construção tão complexa e tão esmagadora que o Brasil foi construído, que agora a gente está vendo também como um detonador, um motivo, um ponto dessa questão da violência tão grande contra as mulheres. As mulheres que vinham para o Brasil eram escravas e elas eram desrespeitadas em todos os sentidos. Então, isso é uma construção muito longa. Isso ainda demora um longo tempo. Muitas vezes o capitão do mato era É, fruto de é, estupro. é. Ele tinha todas. Exatamente. Então, Deixa eu ver é aqui o muita coisa, né? nossa programação aqui. A gente já está nos 10 minutos finais, então Aham. Bem, a gente então, ficou de falar, a gente ficou de falar sobre é, espiritualidade, e a gente exatamente. não Então, falou. isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do sentido da vida na velhice, né? É você ter um propósito de vida, é você ter um projeto, não ficar parado, esperando o tempo passar, é conviver com pessoas de várias gerações, não dizer assim, não, não gosto de conversar com gente jovem, você aprende na conversa com gente jovem e você ensina, você coloca isso quando você conversa com os amigos de seus filhos, tá? Isso é importantíssimo, esse contato. Você não se fechar, você está sempre aberto para aprender alguma coisa, seja da tecnologia, seja na leitura, seja de alguma forma. Na música, parar de só ouvir música dos anos 60, ouvir músicas novas, tá? Músicas novas que tenham um conteúdo, e a gente tem. A gente tem, por exemplo, umas meninas novas que estão cantando, tipo a neta de Chico Buarque, a neta de Gilberto Gil, tem outras, mas eu estou citando essas duas porque são netas de companheiros de geração nossa, tá? E que estão cantando lindamente, e que têm uma voz bonita. Então, vamos também escutar essas novas vozes, né? E a espiritualidade, eu escrevi aqui 5 pontozinhos que eu não queria deixar de falar
sobre essa questão do papel da espiritualidade no envelhecimento. Eu, como disse inicialmente, eu me encontrei com a espiritualidade inaciana quando eu adentrei na minha fase da velhice, quando eu adentrei nos meus 60 anos. E eu venho cultivando essa espiritualidade de uma maneira muito pessoal, muito própria. Eu fiz os exercícios, eu fui a Baturité fazer retiro de 8 dias, eu tenho procurado cultivar na oração diária, tá? Isso é muito importante para uma espiritualidade, que é diferente de uma religiosidade, é diferente de você ir para a igreja. Eu estou falando de espiritualidade, é algo mais interior. É o encontro consigo mesmo, é o cultivo do silêncio interior. É muito importante você cultivar na velhice esse silêncio. Silêncio de dentro, se escutar, fazer seus discernimentos. É a contemplação do que você já viveu, porque na velhice a gente se reencontra muito com aquilo que a gente viveu na infância. Quando a gente recebe os nossos netos, que são grandes presentes da fase da velhice, como a gente se reencontra com a gente mesmo a partir das vivências deles. É ter esperança no que virá, como é triste um velho, uma velha, que diz, já vou morrer mesmo, não quero ter mais esperança em nada. Vamos esperançar, esperançar sempre. Esperançar, mas não do verbo esperar, de fechar os braços e não fazer nada. Esperançar agindo, conversando, deixando que essa plenitude que existe dentro de você floresça, porque ela florescerá desde que você are o seu terreno, de que você corte as ervas daninhas, você saia arrancando e colocando no lugar delas coisas boas que você vai descobrindo de várias maneiras. Isso é seu cultivo pessoal. Então, sejamos pessoas idosas, sim, mas não queiramos ser velhos. Velho é aquele que não quer mais aprender nada. É aquele que se entrega. Não façamos isso com a nossa vida. Vamos lutar até o nosso mergulho final, como eu gosto de dizer. Eu acredito que no nosso momento final, a gente mergulha nos braços do Senhor que nos trouxe e que nos leva. Então, e para isso a gente precisa se preparar sempre, cotidianamente. Posso fazer uma pergunta que eu não tinha? Pode fazer, perguntar o que você quiser. Não, eu acho que a gente tem um aspecto da nossa conversa que a gente não tinha pensado. O que nós vamos falar para aquela pessoa que está num quartinho da casa do filho, numa clínica para idosos, entendeu? Essa pessoa que está vivendo esse aspecto mais sombrio da solidão. Uhum. Eu não sei o que falar, mas queria ver se você... Veja, é muito difícil realmente, isso quando você fala no quartinho, é exatamente o aposento antigo era exatamente esse quartinho. Esse lugar que você coloca de estar numa clínica é estar numa ILPI, e deve ser realmente muito difícil você estar numa situação dessa quando você está totalmente consciente. Então, eu diria para essa pessoa que ela não se em si mesme, ela procure ler, ela procure se ambientar nesses ambientes virtuais, para que ela escute palestras, escute conversas
que possam, de certa forma, tirá-la daquela solidão e colocá-la em comunicação com outras pessoas, quer sejam presencialmente, quer seja de maneira virtual. Mas isso é muito importante, porque isso é não se isolar. Você, de maneira especial, que tem todas as suas comorbidades, que você sabe que tem comorbidade, você não se isola. Você pode não ter alguém para conversar aí o tempo inteiro com você fisicamente, mas você está sempre interligado com muitas pessoas, fazendo muitas trocas. Então, se é possível para você, é possível para uma pessoa idosa que esteja cognitivamente bem, mas que esteja em situação de solidão completa. Eu diria isso. Aí a nossa última pergunta combinada é: Aham. e se Jesus tivesse ficado velho, como ele Pois teria é, visto? gente. Pois é, gente. Eu vi essa pergunta num artigo que o próprio Marcelo me enviou, e eu achei de um jesuíta muito conhecido, mas agora me fugiu o nome dele, Quevedo, acho que é Padre Quevedo. E ele faz no artigo essa pergunta: e se Jesus tivesse envelhecido? Porque Jesus morreu jovem, ele morreu em plena juventude. E se ele tivesse envelhecido? Ele seria um profeta aposentado ou ele seria um Messias emérito? E aí, como resposta, eu diria que ele seria um sábio profeta. Ele seria um ancião sagrado, porque envelhecer não ia diminuir a grandeza de uma vida. Porque envelhecer não diminui a grandeza da sua vida. Então, o seu grande legado para que você deixe é exatamente esse. É o legado da grandeza do que você vive e viveu, e ainda está por viver. É o agora já, mas o ainda não. Conteúdo. 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 Conteúdo.